Imagine um lugar onde o silêncio é mais assustador do que qualquer grito. Um rio esquecido no coração do Rio Grande do Sul, cercado por histórias de desaparecimentos e mistérios que ninguém ousa investigar a fundo. Hoje, você vai conhecer o Vale do Silêncio, onde cada sussurro nas águas pode ser um chamado, ou um aviso de que algo terrível está à espreita. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal Vozes e Contos e ative o sininho, porque essa história vai arrepiar até os mais corajosos. Preparado para mergulhar nos segredos obscuros do vale? Então, vamos começar. A sombra do Vale do Silêncio. No coração das colinas enevoadas do Rio Grande do Sul, escondia-se o pequeno vilarejo de Vale do Silêncio. Era um lugar remoto, cercado por florestas densas e trilhas que pareciam desaparecer na bruma. As casas, feitas de pedra e madeira antiga, mantinham uma aparência austera, e os poucos moradores que restavam tinham olhares furtivos, como se carregassem segredos pesados demais para serem compartilhados. Rafael, um jornalista investigativo, tinha ouvido falar do vale através de um relato peculiar. Diziam que o lugar era assombrado por uma força sombria, que habitava o rio que cortava o vilarejo. Segundo a lenda, quem se aproximasse demais das margens durante a noite era atraído por sussurros hipnóticos e nunca mais retornava. Cético, mas intrigado, Rafael decidiu investigar, acreditando que havia algo mais concreto por trás da história. Ao chegar ao vilarejo, ele sentiu uma opressão no ar. Os poucos moradores que encontrou evitaram falar com ele, desviando o olhar como se temessem até mesmo mencionar o rio. Apenas uma pessoa se mostrou disposta a conversar, Dona Esther, uma senhora de cabelos brancos e olhos afiados, que parecia carregar décadas de histórias. "Você veio buscar a verdade?" perguntou ela, enquanto colocava uma xícara de chá fumegante na mesa entre eles. "Sim, quero entender o que aconteceu aqui. Essas histórias sobre o rio são reais?" questionou Rafael, tentando esconder o ceticismo na voz. Dona Esther suspirou. "Reais o suficiente para enterrar esse lugar no esquecimento." Ela contou sobre a noite de 1948, quando o rio, antes sereno, começou a mudar. Pescadores começaram a desaparecer, e quem ousava caminhar perto da margem durante a noite ouvia vozes vindas da água. Não eram apenas sussurros comuns, eram chamados, promessas de paz, de respostas para dores que as pessoas carregavam. E sempre, sem falha, aqueles que seguiam essas vozes desapareciam. Alguns dizem que é o espírito de uma mulher que morreu afogada, outros acreditam que é algo muito pior. "Uma força que o rio esconde há séculos", disse Esther, com a voz trêmula. Rafael sorriu de lado. Para ele, aquilo era uma mistura de superstições e medo coletivo. Ainda assim, ele sentiu uma pontada de inquietação quando se aproximou da margem do rio naquela noite. Era uma noite fria, e a lua cheia lançava uma luz prateada sobre o vale. Rafael seguiu a trilha até o rio com sua lanterna em mãos, o som de seus passos abafado pela vegetação úmida. Quando alcançou a margem, o silêncio era tão absoluto que ele podia ouvir o som de sua própria respiração. Ele acendeu a lanterna e apontou para a superfície da água. Nada além de um reflexo turvo da lua. Mas então, algo mudou. O ar ficou mais denso, e uma brisa gelada o envolveu. Foi quando ele ouviu. "Rafael." Era um sussurro suave, quase como o vento brincando com as folhas, mas carregava algo inconfundivelmente humano. Ele congelou, tentando localizar a origem da voz, mas ela parecia vir de todos os lados, como se o rio inteiro estivesse falando com ele. "Você procura respostas. Elas estão aqui. Venha." Rafael sentiu seu coração disparar. Ele tentou racionalizar, mas a voz parecia saber exatamente o que dizer para enfraquecer suas defesas. Ela falava de seus medos, de suas perdas, como se conhecesse cada canto obscuro de sua mente. De repente, a água começou a se agitar. Ele viu algo emergir, uma figura feminina, translúcida e envolta em um brilho pálido. Seus olhos, negros como a noite, o fixaram. "Você quer saber a verdade, Rafael?" disse a figura, com uma voz que parecia ecoar dentro de sua cabeça. Ele deu um passo involuntário em direção à margem. Mas antes que pudesse ir mais longe, um grito o fez recuar. Era Esther. A velha surgiu correndo pela trilha, segurando uma vela acesa. Ela parou entre Rafael e o rio, erguendo a vela como um escudo. A figura na água soltou um grito agudo, e a vela apagou instantaneamente. "Saia daqui agora!" gritou Esther, agarrando o braço de Rafael e puxando-o de volta para a trilha. O jornalista, ainda em choque, seguiu a velha sem resistência.
Só quando chegaram de volta à casa dela é que conseguiu falar. O que foi aquilo? Perguntou, a voz trêmula. Você viu o que queria ver. Agora vá embora antes que seja tarde demais. Mas Rafael não conseguiu dormir naquela noite. Ele sabia que, apesar do medo, precisava voltar ao rio. Ele precisava de respostas. Na noite seguinte, sem contar a ninguém, Rafael voltou ao rio. Desta vez, ele levou uma câmera e um gravador, determinado a documentar o que encontrasse. Quando chegou à margem, a atmosfera estava ainda mais pesada, como se o próprio rio soubesse que ele estava ali. A voz voltou, mas agora estava mais clara, quase sedutora. Entre na água, Rafael. Aqui estão suas respostas. Ele resistiu, mas a figura emergiu novamente, estendendo a mão para ele. Ele deu um passo à frente, e outro, até que a água gelada tocou seus pés. Foi então que ele viu. As águas do rio ficaram vermelhas, e rostos começaram a aparecer na superfície, rostos distorcidos, gritando em agonia. Ele tentou recuar, mas mãos invisíveis o agarraram, puxando-o para dentro. De repente, a voz mudou. Não era mais suave, mas grotesca e ameaçadora. Você não deveria ter voltado. Rafael lutou com todas as suas forças, mas sabia que estava sendo arrastado para o mesmo destino daqueles que desapareceram antes dele. Quando amanheceu, tudo estava silencioso novamente. O rio corria sereno, como se nada tivesse acontecido. Rafael nunca mais foi visto, mas sua câmera foi encontrada na margem, com gravações perturbadoras, a voz chamando por ele, os rostos nas águas, e por fim, seu grito sendo engolido pelo silêncio. Não se esqueça de se inscrever no canal Vozes e Contos. O vilarejo acordou inquieto. Era como se o desaparecimento de Rafael tivesse despertado algo que dormia há décadas. A câmera encontrada na margem do rio circulou entre os poucos moradores antes de ser entregue a Dona Esther, que a guardou cuidadosamente em uma gaveta trancada. Ela sabia que o conteúdo daquela câmera não era para os olhos curiosos dos habitantes do Vale do Silêncio. Mas o desaparecimento do jornalista trouxe outro tipo de visitante ao vilarejo. Semanas depois, um homem chamado Dr. Augusto, professor de antropologia e estudioso de fenômenos sobrenaturais, chegou ao local. Ele era conhecido por explorar histórias incomuns, e quando soube do caso do Vale, não conseguiu resistir. Dona Esther o recebeu em sua casa, mas a velha parecia mais cansada do que nunca. Você veio por causa de Rafael, não é? Perguntou, sem rodeios. Sim, mas também por causa das histórias. Quero entender o que aconteceu aqui, o que está acontecendo. A velha soltou um suspiro pesado. Então você está brincando com fogo, doutor. Esse rio já levou bastante, mas sempre encontra mais para consumir. Apesar das advertências de Esther, Dr. Augusto começou sua própria investigação. Ele entrevistou os moradores, coletou relatos e fez anotações sobre as lendas do rio. Um detalhe chamou sua atenção: a história de uma mulher chamada Clara. Clara era uma jovem que, nos anos 1920, havia se apaixonado por um homem casado. Quando o caso foi descoberto, ela foi julgada e humilhada publicamente pelo vilarejo. No auge do desespero, Clara teria se jogado no rio, prometendo voltar para se vingar daqueles que a traíram. Desde então, a lenda dizia que seu espírito habitava as águas, atraindo pessoas com promessas de redenção ou poder, apenas para arrastá-las para a morte. Augusto decidiu que precisava ver o rio com seus próprios olhos. Em sua segunda noite no vilarejo, armado com uma lanterna e um gravador, ele seguiu o mesmo caminho que Rafael havia tomado. A noite estava fria, e o ar carregava um cheiro metálico estranho. Quando chegou à margem do rio, Augusto sentiu a mesma opressão descrita por outros. O ar parecia pesado, como se o tempo tivesse parado ali. Ele ligou o gravador e começou a fazer perguntas. Clara, você está aqui? Perguntou, com a voz firme, embora sentisse um calafrio subir pela espinha. O silêncio foi absoluto, mas apenas por um momento. Logo, ele ouviu um sussurro, tão suave que parecia estar dentro de sua cabeça. Por que você me chama? Augusto tentou se manter calmo enquanto ajustava a lanterna. Então, a água começou a se agitar, e a figura de uma mulher emergiu. Ela era incrivelmente pálida, os olhos negros como abismos. Seu vestido parecia flutuar ao redor de seu corpo, como se ainda estivesse submerso. Você quer saber a verdade? Perguntou Clara, sua voz sedutora e ameaçadora ao mesmo tempo. O encontro com a sombra. Augusto sentiu um misto de fascínio e terror. Ele queria correr, mas suas pernas estavam paralisadas.
A figura ergueu a mão, e ele sentiu uma força invisível puxá-lo para mais perto da margem. Você não veio apenas por respostas, veio por poder, não é? Disse Clara, sorrindo de maneira perturbadora. Augusto tentou negar, mas percebeu que ela sabia mais sobre ele do que deveria. Desde que começou sua carreira, o desejo de reconhecimento e glória o consumia. E agora, parecia que Clara podia lhe oferecer tudo isso, mas a um preço que ele não estava disposto a pagar. De repente, uma luz forte iluminou o rio. Augusto se virou e viu Dona Esther segurando uma lamparina antiga. Solte-o, Clara! Gritou a velha, avançando até a margem. Clara soltou um grito agudo, recuando para as profundezas do rio. A atmosfera pesada desapareceu, mas Augusto sabia que aquilo estava longe de terminar. De volta à casa de Esther, o professor a questionou sobre o que havia acontecido. A velha revelou que o espírito de Clara não era a única força no rio. Algo muito mais antigo e sombrio estava adormecido ali, usando a lenda de Clara como um disfarce. Você acha que Clara é o problema? Não. Ela é apenas uma vítima como tantos outros. O rio sempre esteve amaldiçoado. Antes do vilarejo, antes de qualquer pessoa pisar neste vale. Esther mostrou ao professor um livro antigo, cheio de símbolos estranhos e anotações em uma língua que ele não reconhecia. O que é isso? Perguntou Augusto, virando as páginas com cuidado. É a história do vale. O rio foi palco de um ritual há séculos, algo que deu errado. Desde então, ele exige sacrifícios. Augusto sabia que precisava acabar com aquilo, mas como lutar contra algo tão antigo e poderoso? Ele decidiu que precisaria voltar ao rio, mas desta vez, estaria preparado. Na terceira noite, Augusto e Esther foram juntos ao rio, levando a lamparina e o livro antigo. Quando chegaram à margem, a atmosfera parecia ainda mais pesada do que antes. Clara surgiu novamente, mas desta vez, não estava sozinha. Outras figuras começaram a emergir da água, rostos pálidos, com olhos vazios, que pareciam flutuar como marionetes em cordas invisíveis. Vocês não têm poder aqui, disse Clara, com um sorriso cruel. Mas Esther abriu o livro e começou a recitar algo em uma língua estranha. A lamparina brilhou intensamente, e as figuras começaram a recuar. Augusto pegou uma pedra marcada com símbolos que Esther havia preparado e a atirou no rio. O efeito foi instantâneo. A água começou a ferver, e um grito ensurdecedor ecoou pelo vale. Clara desapareceu junto com as outras figuras, e o rio voltou a ser silencioso. Mas Augusto sabia que a vitória era temporária. Algo tão antigo não poderia ser destruído tão facilmente. Augusto deixou o vilarejo na manhã seguinte, prometendo nunca mais voltar. Ele levou o livro consigo, determinado a estudar mais sobre o ritual e encontrar uma maneira definitiva de destruir o mal do rio. Dona Esther permaneceu no vale, mas sabia que o ciclo recomeçaria. O rio era paciente, e um dia, encontraria outra vítima disposta a ouvir seus sussurros. Não se esqueça de se inscrever no canal Vozes e Contos para mais histórias sombrias como esta.